Vamos lá, galera. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a guerra, entre aspas, entre Lula e o Banco Central. Quem ganha essa guerra no momento? Vocês estão vendo que esse assunto está nos noticiários. E mesmo você que não assiste noticiários, muitos de vocês às vezes veja esse vídeo, veja vídeo sobre economia e já fala, nem gosto de política, nem interesse para economia, eu não entendo nada dessas coisas e não tem nada a ver comigo, não tem dólares, não tem dinheiro investido, isso não é comigo. Ou eu vou falar para vocês uma coisa, esse vídeo é muito com você, porque essa briga afeta todos nós. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, aliás, ela afeta mais ainda quem não tem dinheiro. Mas por que, bem? Presta atenção até o final do vídeo, eu vou tentar dar para vocês uma aula pequena sobre economia, sobre educação financeira. E se você vai entender as coisas, eu vou tentar explicar da maneira mais simples. Isso pode te ajudar muito de onde você vive, o que está acontecendo na economia e como isso pode afetar você e, obviamente, como você pode proteger realmente sobre essa situação. Então, vamos entender a primeira coisa, quem tem razão nessa briga? Por que é essa briga? Na verdade, é a briga porque o Banco Central está mantendo taxa de juros extremamente elevada. A taxa de Selic do Brasil é 13,75. Cada 45 dias, o Banco Central ele faz uma reunião de cupom e define qual a taxa Selic. E a taxa Selic está alta e se mantém alta já vários meses. E, obviamente, isso não é uma coisa saudável para a economia. Por que isso? Porque quando a taxa Selic é muito alta, isso atrapalha a economia. Por quê? Porque tudo é mais caro. O consumo é mais caro, pegar empréstimo é mais caro, os empresários não investem nos próprios negócios porque é muito mais interessante para eles guardar dinheiro, investir na renda fixa do que investir nas empresas. Então, isso atrapalha toda a economia. Então tem que baixar. Pois é, então, realmente Lula está falando o tempo todo, brigando por que não está baixando. Lula já falou que isso é uma vergonha essa taxa de juros e muitas outras coisas que ele está falando contra o Banco Central e o próprio presidente do Banco Central. Tem algumas coisas que ele, obviamente, critica. Ele fala que a independência do Banco Central é uma bobagem. Ele forçou que Henrique Meirelles teve autonomia no seu governo anterior, mesmo sendo lei de autonomia do Banco Central. Ele fala que a meta de inflação do país, que é 13,75, ela obriga a arrochar a economia brasileira. É um momento que precisa voltar a crescer. Que ele espera esse cidadão, ele refere Campos Neto, o presidente do Banco Central, terminar o mandato dele para a gente poder fazer a avaliação e realmente colocar no Banco Central outra pessoa e talvez toda essa ideia de Banco Central independente não é bom e que criticando que Campos Neto quer chegar por uma inflação padrão europeu, mas na verdade a gente precisa inflação padrão brasileiro. E essa briga que está acontecendo agora já está previsto faz tempo. Já saiu mais de um mês atrás, na vez já saiu que a lua de mel entre Lula e Banco Central vai durar pouca coisa, ok? Pouco tempo. Mas, na verdade, não só Lula que briga com o Banco Central. Na verdade, ao longo da história, em vários países, os presidentes dos países costumam brigar com os presidentes do Banco Central justamente por isso. Porque sempre o presidente do país quer baixar os juros, porque ao baixar os juros, isso aquece a economia, e o Banco Central tenta aumentar os juros ou manter os juros para controlar a inflação, e daqui a pouco eu vou explicar nisso. Até vocês podem ver aqui que Trump também já brigou com o Fed, falou que o problema dos Estados Unidos é o Fed e ele pediu mais corte dos juros. Então vamos entender um pouquinho quem está certo nessa briga. Por que o Banco Central não quer baixar os juros? Então vamos entender uma coisa importante. O Banco Central quer baixar os juros. Juros altos não é bom para ninguém. Na verdade, juros altos é péssimo. Isso é bom para quem é poupador, para quem coloca na renda fixa. Tipo, no Brasil estamos falando de uma porcentagem muito pequena. O restante da população se prejudica. As empresas se prejudicam com isso, certo? Então, por que não está baixando agora? Lembra que eu já ensinei vocês várias vezes que a taxa Selic ela é a principal arma que o Banco Central tem contra a inflação. Inflação, que seja claro, é uma coisa péssima. O que é inflação? Na verdade, a inflação é aumento constante dos preços. Então, pensa que as coisas cada vez aumentando mais. Agora, quando você olha em perspectiva pequena de alguns meses, você não percebe muito a inflação. Mas quando você começa a olhar em perspectiva de um ano e anos para frente, você entende que essa inflação, ela corrói o seu dinheiro. E o dinheiro especialmente dos mais pobres. Isso que é importante entender. As pessoas acham que essas questões de economia, inflação, taxa, é coisas de ricos, coisas de pessoas que investem dinheiro. Não! É você que come arroz e feijão. Quando a inflação sobe, isso vai afetar mais você. Como você tem muitas vezes o dinheiro contado
e muitas vezes das famílias mais pobres, a maior parte do orçamento vai para alimentos, os alimentos normalmente as coisas que normalmente costuma mais disparar quando a inflação sobe. Então, o seu dinheiro que está contado, muitas vezes, quando o arroz vai subir, quando o feijão vai subir, quando o passe de ônibus vai subir, vai prejudicar você e muito. Quem tem mais dinheiro pode aproveitar, obviamente, a taxa de juros altos, pode comprar outros ativos que valorizam com a inflação, ele pode proteger. Mas quem não consegue proteger é as pessoas que menos entendem e que mais prejudicadas. Então, o Banco Central, ele é o guardião da inflação. Ele não permite, ele tem meta de inflação, que ele está definido todo ano, e ele tem que fazer de tudo para se manter dentro dessa meta. E não permitir essa inflação sair fora de controle. Muitos de vocês que já têm mais idade lembram dos anos 80, que falavam de década perdida. Um dos motivos principais era a taxa de juros absurdos. Quando a gente vivia hiperinflação naquela época, você não tinha controle nenhum na sua vida. Você não poderia planejar viagem, você não podia planejar compra, você não podia planejar nada, porque as coisas, os preços todo dia mudavam. Toda semana você tinha outro preço. Então, a inflação é um monstro que precisa ser controlado. Então, o Banco Central fica sempre de olho na inflação, utilizando a arma do taxa Selic alta para manter. A vontade do Banco Central é baixar, porém, ele não pode baixar enquanto ele não tem segurança que a inflação é controlada, certo? Então, o Banco Central, no último cupom, que ele falou que vai manter em 13,75, mas o que chamou a atenção que ele falou, eu estou mantendo esses 13,75 porque eu não tenho seguranças que nós temos planos do governo de controlar as gastanças. Mas o que tem a ver a gastança? A inflação, para vocês entenderem, o que gera a inflação? A inflação gera porque tem, no mesmo mercado tem quantidade limitada de produtos, só que tem cada vez mais dinheiro. Então, se o governo ele injeta dinheiro, ele imprime dinheiro, não necessariamente imprimir numa máquina impressão de dinheiro, basta ele soltar no mercado títulos de dívidas. Quer dizer, se ele solta mais títulos de dívidas, ele pega mais dinheiro. Se ele tem mais dinheiro circulando na economia. Mais dinheiro circulando na economia, como os mesmos produtos, obviamente, tem poder de compra maior para os mesmos produtos. Obviamente, os preços dos produtos aumentando cada vez mais. E essa inflação, quando ela está controlada, beleza. Quando ela começa a perder controle, começa a chegar para números cada vez mais elevados, isso é extremamente tóxico para a economia do Brasil. Então, o Banco Central faz o papel dele de controlar a inflação. Só para vocês verem aqui que o mercado financeiro, infelizmente, ele está percebendo esse aumento constante de inflação. Você está vendo que agora a perspectiva já aumentou para 5,77, isso já a 7ª previsão para aumento da inflação. Agora temos mais uma coisa, que taxa Selic alta é muito ruim para a economia. O Brasil tem dívida, todos os países têm dívidas, alguns têm mais, alguns têm menos. O Brasil tem dívidas. Ela não é tão grande, mesmo que eu vou falar o número, você vai ficar chocados, mas considerados em relação ao PIB, ela é alta, mas não tanto. A dívida pública do Brasil é 7,2 trilhões de reais. Nem tenta imaginar quanto dinheiro é isso, mas é bastante. Mas eu vou te dar outro número que você vai ficar chocados. Brasil vai gastar em 2023 por volta de 760 bilhões só em juros dessa dívida. Como é? Vai gastar 760 bilhões. E a dívida, você está vendo que ao longo dos anos está subindo o tempo todo constante. Isso é muito ruim para a economia, mas isso que está acontecendo. Então, quando a taxa de juros do Brasil é alta, pensa que precisa pagar mais juros para essa dívida. Então, quanto mais a Selic alta, o governo precisa gastar do orçamento anual dele mais dinheiro para pagar os juros. Só os juros. Então, olha uma armadilha extremamente maluca. E presta atenção a uma lógica da economia que é extremamente prejudicial. Dívida alta. Dívida alta, o governo tem pouco dinheiro, certo? Porque ele gasta muito dinheiro com a dívida. Então, ele precisa de dinheiro. Se ele precisa de dinheiro, o que ele faz? Ele faz novas dívidas, porque ele precisa de dinheiro. Se ele faz novas dívidas, a dívida aumenta. A dívida aumenta, tem que pagar mais juros para a dívida que está aumentando. Se a dívida aumentando e ele pegou mais dinheiro,
ele gasta mais dinheiro no mercado. Gasta mais dinheiro, tem mais inflação. O Banco Central está vendo inflação, ele não pode abaixar a taxa de juros. Ele não pode abaixar a taxa de juros, precisa pagar muitos juros para aquela dívida. Precisa pagar muitos juros para aquela dívida, está faltando dinheiro para o orçamento. Se falta dinheiro para o orçamento, ele faz mais dívidas. Faz mais dívidas, que aumenta a dívida, que aumenta a taxa Selic. E esse é um ciclo vicioso que prejudica cada vez mais a economia. Por isso que é tão importante poder baixar. Mas poder baixar precisa controlar a inflação. Entendam essa parte? Então, na verdade, quem define o Banco Central, ele apenas acompanha a inflação. Ele acompanha o mercado. Ele não define o mercado. Ele só tem uma arma, a única arma que ele consegue fazer é controlar nossa inflação. Então, o que precisa fazer, na verdade? O que precisa fazer é controlar os gastos do governo. Porque o principal gastador é o governo. Então, quanto menos ele gasta, menos ele precisa. Menos ele precisa, menos dinheiro ele imprime. Menos título de dívida ele joga no mercado. Então, se ele precisa menos dinheiro no mercado, a inflação cai. A inflação cai, o Banco Central vai diminuir os juros. Diminuir os juros, o governo precisa pagar menos juros para a dívida pública que ele tem. Menos juros para pagar para a dívida pública, ele tem mais dinheiro sobrando. Mais dinheiro sobrando, menos ele precisa. Menos ele precisa, mais ele pode investir. E esse ciclo virtuoso. Entendam isso? Então, na verdade, tudo começa e termina com a gastança do governo. Isso foi em todos os anos, não estou culpando nenhum governo agora, estou falando para vocês que esse é o principal. Se o governo gasta menos, tudo funciona melhor. Tudo flui melhor. Se o governo gasta mais, tudo vai ao brecho, rápido ou devagar. E o governo quer gastar. Por que ele quer gastar? Porque é simples, porque é muito mais gostoso gastar. Todo mundo gosta. Gosta quando tem dinheiro jogando no mercado, quando tem juros baixos, você pode comprar o carro, você pode isso, você pode financiar qualquer coisa. É gostoso. Mas no final da conta, alguém vai pagar essa conta. É todos nós. Então, no final, vai pagar. Aí tem a pergunta, você está disposto a sacrificar o seu futuro para aproveitar alguns meses no presente? Ou você está disposto a fazer as coisas certas para construir futuro e apertar um pouquinho o centro no presente? E essa é a responsabilidade que a gente espera por ver. Então, por isso que nós temos esse jogo de guerra. O Banco Central espera a responsabilidade do governo, o governo espera que o Banco Central vai baixar, e assim vamos ver quem vai ganhar essa guerra. O que Lula pode fazer? Ele está na mão do Banco Central? Teoricamente sim, porque o Banco Central ele tem independência, que ele tem autonomia até 2024, então, na verdade, o governo não pode interferir na taxa de juros do Brasil. E aí, o que o Lula pode fazer? Pode, obviamente, em 2024, colocar outro equipe econômica com outra filosofia totalmente diferente. Ele também pode fazer, isso é legítimo, ele pode fazer, tem direito. Outra coisa que ele pode fazer, ele pode sabotar agora, pode sabotar o Banco Central. Ele pode até, alguns falam que ele pode falar que o Campo Neto não é qualificado para ser o presidente, porque ele não está conseguindo atingir a meta da inflação. E uma forma meio duvidosa, tentar tirar ele do poder e colocar outra pessoa no lugar dele. Isso não vai ser bom para ninguém, porque o mercado vai detestar esse movimento e aí a inflação vai subir, vai disparar e adivinha o que acontece? Lembra? Não pode baixar a taxa Selic porque a inflação está alta e assim vai. Então, essas coisas vão ser desastrosas de qualquer forma. Então, a única coisa que tem que ser feito é aquilo que a gente sabe que ninguém quer fazer. É reforma tributária, política responsável de gastos públicos, cortar gastos, tudo que ninguém quer fazer, ninguém quer ouvir falar. Essa é a única forma. Qualquer outra forma, pensando que gastando mais você aquece a economia, tudo isso é bonito. Mas no final, a conta vai chegar para todos nós. Isso, se você pensa isso do governo, se você pensa na sua casa, a mesma coisa. Você estoura, não porque a gente gasta, que a gente investe na casa, você estoura, usa empréstimo, cheque especial, tudo isso, no final, a conta chega. A fatura pode chegar daqui um mês, pode chegar daqui 6 meses, a fatura sempre chega. E essa briga entre os dois, e por isso nós temos, por enquanto, essa responsabilidade do Banco Central de dar contrapartida,
Por enquanto está mantendo os poderes separados, isso é bom para o Brasil, bom não, mas pelo menos salva a situação. E se no futuro nós vamos sair desse momento de independência dos dois poderes, nós vamos começar a ver o que acontece em muitos países que não têm independência, que a inflação começa a disparar, o dinheiro começa a perder valor, e vocês podem ver isso com o país da Argentina, Turquia e vários países no mundo que isso está acontecendo. E essa briga que eu falei para vocês, que você está vendo entre Lula e o Banco Central, é na verdade muitas vezes a briga acontece dentro de casa, com uma pessoa que quer gastar e outra pessoa da família que quer economizar, e no final da conta, gente, eu sempre falo, tem esse negócio que às vezes fala, não, você tem que ganhar, não, eu sempre falo, você tem que gastar menos, ponto final. Gastos é a única coisa que nós temos realmente controle. No ritmo de crescimento, de quanto a gente vai ganhar, a gente não tem muito controle. O que nós temos controle é nos nossos gastos. Então, quando a sua casa, você está gastando demais, utilizando recursos demais, empréstimo, tudo isso, a única coisa que você tem que fazer é corrigir simplesmente esse nível de gastança dentro de casa. No momento que você abaixa o nível de gastança, começa a sobrar dinheiro. Começa a sobrar dinheiro, tudo se arruma sozinho. E é assim que funciona na nossa casa e na economia do país, é bem parecido. Espero que você entendeu, é um pouquinho complexo isso, tentei explicar de uma maneira forma. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aqui no chat, se ficou alguma dúvida nessa parte, e compartilhar com outras pessoas que acham que essa briga não tem nada a ver, é briga de cachorros grandes e não afeta, não. Essa briga afeta cada um de nós, inclusive aqueles que nem querem assistir esse tipo de vídeo. Um beijo no coração e até o próximo.